Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Cecília Oliveira, sou terapeuta em terapia cognitivo-comportamental, coach fitness e coach profissional. Hoje vou falar com vocês das emoções, é a quinta e última parte prometida de perceber e aprender a lidar com as nossas emoções. Poderem encontrar este vídeo no grupo Apoio Psicológico para Todos, do Facebook ou no YouTube. Então, na última vez tínhamos ficado a falar de como lidar com as nossas emoções e tínhamos ficado sobre as emoções naturais. Vamos voltar a lembrá-las, para quem não se lembra, que são a alegria, a tristeza, a ira ou a raiva, como quiser, e o medo. Pronto, que estas são as quatro emoções naturais. A semana passada falámos delas, hoje vamos falar de como lidar com as emoções que nos foram ensinadas, aquelas que aprendemos com o longo dos anos, aquelas que não vêm quando nascemos. A primeira delas, já falámos um bocado dela, é a vergonha. E a vergonha, basicamente, ela é usada para padronizar os comportamentos individuais na sociedade, ou seja, né, baseia-se num critérios coletivos que para permitir a integração na sociedade. É muito ligada ao olhar dos outros, os julgamentos dos nossos pares, não é? Ela serve muitas vezes para erradicar comportamentos que podem ser desviantes, mas é assim, a vergonha só serve se ela é descoberta, não é? Porque a vergonha encoberta acaba por, ou seja, se você estiver a sofrer às mãos de alguém e que esta pessoa, ou seja, fizer isto de forma escondida, quem vai acabar por sentir vergonha é você e não quem havia de sentir, não é? Ou seja, a vergonha tem que ser exposta, não é? Que é para nós sabermos, senão não vale a pena. Ela deve ter sentido em relação a um comportamento, ou seja, nós temos de ter vergonha em relação a um tipo de comportamento que temos, nunca em relação àquele que somos, não é? Porque sentimos vergonha sobre o nosso ser, não é? Acabamos por sentir a vergonha que não nos pertence, que é a vergonha de outra pessoa. Por exemplo, há muitas vezes este tipo de exemplo, podia dar escomodo, mas filhos, por exemplo, de pais alcoólicos, muitas vezes vão carregar vergonha, enquanto não são eles que têm o comportamento desviante, são os pais, não é? E como estes exemplos, há muitos destes, porque talvez era o mais, assim, mais acessível. Pronto, isto, ou seja, temos de ter muito cuidado com as pessoas que sofrem com humilhação ou com perseguição, que seja na escola, no trabalho, isto tudo, porque isto são coisas que podem levar pessoas ao suicídio. Não se pode brincar com isso. Ou seja, a vergonha, aquele sentimento quando é muito forte, pode levar a extrema. Por isso, quando for uma pessoa alvo de perseguições ou de humilhações, tem que divulgar, não é? Sempre. O melhor remédio contra a vergonha é ser exposto, não é? Porque se a vergonha pertence-lhe, está a demonstrar que tem responsabilidade e que vai assumir. Se ela não lhe pertence, vai-lhe permitir devolver a quem ela pertence e livrar-se dela. Pronto. Agora vamos falar de outra, também que já falámos muito, já falámos de todas as emoções, acho eu, quase, que é a culpa, que é uma emoção, peço desculpa, também que infelizmente, né, e felizmente temos. O problema da culpa é que muitas vezes funciona um bocado assim como se fosse assim, algum veneno, assim, sorrateiro, que enfia assim muito devagarinho em nós e vai andar aí, pronto. Muitas vezes quer dizer que nós nos sentimos culpados, não é? Mas a pergunta é, será que somos mesmo culpados? E no caso, sermos culpados de quê? Não é? Uma boa pergunta para se fazer. Há várias maneiras de nós sentirmos culpados. Às vezes sentimos culpados por transgredirmos algumas proibições. Por exemplo, é muito básico, né? Às vezes vem de coisas nada, mas podemos nos sentir culpados por estarmos assentados, por exemplo, em casa, no sofá,
enquanto sabemos que temos louça para lavar, roupa para estender, ou seja, e este tipo de coisa, não é? E porquê é que vamos nos sentir culpados? Porque talvez nos foi incutido, quando éramos mais novos, que tínhamos de fazer as tarefas antes de podermos nos assentar. Pronto, e como este tipo de culpa, há muitas, não é? Não vem da educação, ou seja, e daquilo que ouvimos ao longo da nossa vida. Ou seja, podemos tentar erradicar a forma de culpabilidade que não é uma culpa, como é que há a dizer? Uma culpa real, não é? Nós é que a criamos. Podemos trocar, por exemplo, as proibições em escolhas de vida, que é uma maneira mais fácil de viver, não é? E como é que eu posso fazer isso? Posso começar, por exemplo, por fazer uma listagem, que isto é muito interessante, de todos os critérios que eu costumo criticar nos outros. E muitas vezes vou descobrir que estas coisas que eu estou a criticar no outro são coisas que eu me proíbo a mim próprio, não é? Depois, se houver coisas, não é, que achar que devem ser, posso-me devolver a autorização, ou seja, devolvo-me a mim própria a autorização de ser o que quero. Temos que analisar o que nós proibimos a nós próprios e perguntar-se o que é acha acerca disso, qual é o mal, o que é que me pode trazer de benefício se fizer, porque muitas vezes, se formos a ver, há coisas que nós não fazemos simplesmente porque foi assim, ou seja, alguém nos diz que tinha que ser assim e mantivemos aquela crença que tinha que ser assim. E se saímos desta linha de conduta, entre aspas, vamos nos sentir culpados e muitas vezes não tem razão de ser, não é? É muito importante fazer isto, ou seja, começar-se a perguntar porquê que eu proíbo-me fazer isto ou aquilo. Pronto, uma vez que eu levantei a proibição, a minha maneira de ser vai se tornar uma escolha pessoal, não é? Já é uma ética interior e não uma obrigação exterior, não é? Isto, o que eu vou fazer ou ser já não vai depender do exterior, vai depender mesmo de mim, do interior. E se eu me sentir em paz comigo próprio, não é? Também sou mais tolerante com os outros e com o comportamento que eles possam ter. Pronto. É evidente, não é, que há certas proibições que têm que se manter, que não podemos tirar, que elas estão, pronto, são mesmo precisas. Não se pode prejudicar a integridade física ou psicológico ou material de outras pessoas e temos que respeitar a lei, não é? A função da culpa deve permitir a vida em sociedade, não é? Ou seja, não podemos tirar certas culpas quando não são assim daquelas que vão prejudicar ninguém, mas as outras não, temos que manter, não é? Senão começávamos a ter problemas. Pronto, quais outros tipos de culpa é que podemos carregar? Muitas vezes carregamos são as culpas dos outros e não as nossas. Isto é, como é que há a dizer, quando o sentimento de responsabilidade vem de uma transferência de responsabilidade, ou seja, cada um de nós na vida do dia a dia leva a sua mochila às costas, né? Cheia dos seus problemas e das suas coisas. Nós somos todos assim, todos nós temos. Se sentir a culpa perante outra pessoa e os seus problemas, muitas vezes é porque estou a carregar alguma coisa que não me pertence, não é? É alguma coisa que pertence a outros. Às vezes os pais transmitem os problemas aos filhos ou pronto, ou de outras maneiras, mas isto acontece. Só que eu sou como é que há a dizer? Sou responsável daquilo sobre o qual eu tenho poder, né? Sobre aquilo que me pertence. Ou seja, é bom fazer uma limpeza, entre aspas, né? Uma seleção entre aquilo que me pertence. Se me pertencer, né? Tenho que resolver, tenho que fazer. Se não me pertence, tenho que devolver ao outro. E como é que faço isso? É perguntando: será que isto é da minha responsabilidade? Tenho algum poder para agir sobre este problema? Pronto, faça sempre esta pergunta, porque se não for o caso, é que o problema não é seu, né? Fique com aquele que é seu e devolve o que é dos outros.
Já temos problemas chega sem queremos resolver os que não nos pertencem. E depois temos também a tirar da nossa mochila a chantagem afetiva, por exemplo. Um bom exemplo é que, por exemplo, quando nós sentimos culpado, por exemplo, numa relação com outra pessoa, que temos assim aquele sentimento de culpa constante, muitas vezes é porque andamos a carregar os problemas do outro, não é? Ou seja, pertence a cada um de nós tomar conta de nós, ou seja, e das nossas necessidades. Não podemos tomar conta das necessidades dos outros. E já falámos disso várias vezes, em relação também à felicidade, é a mesma coisa, mas pronto, ou seja, quando a mochila já só tiver os nossos pesos, entre aspas, aí já podemos resolver tudo. E até nós muitas vezes sentimos nós potentes, porque é nosso, somos potentes, somos responsáveis, podemos resolver a nossa vida. E a responsabilidade muitas vezes é a cura da culpa, não é? A partir de hoje eu assumo as minhas responsabilidades e devolvo aos outros as que lhe pertencem. Pronto. Isto em relação à culpa. Depois temos outro tema que é um tema muito bom de conversar, que é a inveja e o ciúme. Pronto, a inveja e o ciúme porquê? Porque toda a gente já sentiu isso na vida dele. Por mais que as pessoas dizem, quem é que não sentiu um dia ciúme ou inveja de outra pessoa? Todos, não é? Um dia podemos passar por alguém e esta pessoa é bonita, bem-sucedida, tem dinheiro, ou seja, pode ser um ideal e vai-nos dar vontade de ter mais. E vai-nos levar a uma tomada de consciência, não é? Daquilo que não temos, muitas vezes. Quando há uma discrepância assim, muito grande, às vezes realmente pode-nos levar a isso. E pode nos fazer sentir também menos bom, né? Um bocado mais desesperado, sentir um bocado assim falta de autoestima, vergonha, é desvalorizante, não é? Às vezes as pessoas parecem que estão a brilhar tanto que nós deixamos de ter luz, não é? E então vamos sentir estas emoções todas. Mas a vida nos leva a fazer comparações, não é? Constantemente, e vamos estabelecendo um equilíbrio por norma entre a estima pelos outros e a estima nossa, não é? E vamos equilibrando assim, que é para nós sentirmos bem. De vez em quando acontece realmente que temos, quando temos uma comparação assim demasiada, ou seja, quando chega uma coisa assim muito grande, vai desequilibrando aquele tudo que nós temos e vamos nos sentir desvalorizados. Pronto, muitas vezes as pessoas invejosas são pessoas que têm um ego assim dilapidado, estragado e escolhem acreditar que quem tem que não merece, ou seja, que não teve que lutar para nada, que foi tudo muito fácil, não dá valor, ou seja, vai desvalorizar completamente o outro. Apesar de a pessoa até pode ter também pode ser uma pessoa bem-sucedida, não é? Mas isto acho que já é um feitio. E estas pessoas, apesar de ter tudo, só veem o resultado e vão continuar toda a vida a invejar o outro. Pronto. Porquê que a inveja é assim? A inveja é um sentimento bastante doloroso, mas muitas vezes assinala um problema, não é? Está a nos fazer uma chamada de atenção, porque obriga um bocado nós a revisar, a rever os nossos sonhos, os nossos objetivos que não foram realizados, não é? Mas a vida é feita de escolha, pronto, e aí é muito importante. Porque os invejosos esquecem-se muitas vezes disto. A vida é feita de escolha e, para quem não sabe, escolher é renunciar. A partir do momento que eu faço uma escolha, vou renunciar a outra coisa, é sempre assim na vida, e depois tenho que viver com as escolhas que eu faço, não é? Um bom exemplo, por exemplo, é uma pessoa
que deixou, por exemplo, de ir para a universidade ou de fazer um concurso, porque decidiu ter filhos, por exemplo, e criar uma família e pronto. Ou seja, essa pessoa fez uma escolha, escolheu a família e renunciou à carreira, não é? E de vez em quando, nestas alturas, às vezes que vemos pessoas, para nós, não é, que são muito bem-sucedidas, pode nos levar a isso, ou seja, aquilo que nós gostávamos de ter sido, não é? Pronto, agora é assim, nunca é tarde demais, pode também às vezes voltar a ver um bocado na parte da sua vida que está, se ainda é possível realizar algum dos seus sonhos, e eu acredito que sim, que estamos sempre a tempo, e ver realmente o que é que podemos fazer. Pronto, porque há um momento da nossa vida que fizemos uma escolha, não quer dizer que tem que ser para o resto da vida, não é? Agora, também a outra maneira que nós podemos fazer, transformar, em vez de guardarmos aquela inveja das outras pessoas, porque é que nós escolhemos procurar o que é que elas têm para ser bem-sucedida? Ou seja, olhar para elas como um modelo, como um exemplo, não é? Porque ter inveja? Se esta pessoa está bem-sucedida, eu vou olhar como é que ela fez para ser bem-sucedida e talvez vou tentar fazer o mesmo. Pronto, e muitas pessoas penso que vivem muito melhor assim, não é? Não é desejando, invejando, porque nós, ao fim e ao cabo, fazemos as nossas escolhas e nós somos responsáveis muitas vezes para a vida que temos. Pronto, ou seja, isto é só para explicar um bocadinho como é que funciona isso. O melhor remédio a inveja e o ciúme é a coragem. Pronto, a coragem, o sentido de competição, o sentido de justiça e a consciência do nosso próprio valor, não é? Quando nós temos isto tudo em nós, vivemos melhor. E de certezas que há pessoas também que nos invejem. Pronto, temos que pensar assim. Nós temos pessoas que são exemplos para nós, mas talvez também o somos para os outros. Pronto, isto era para o ciúme e a inveja. Pode acontecer, mas tentem viver o máximo sem estes sentimentos, que eles são muito negativos, só trazem tristezas na vida e nós não queremos isso. Agora, vamos falar de mais dois sentimentos também que não são muito bonitos, que é o desprezo e a pena. Temos de tentar trocar cada vez que for possível o desprezo por amor e tolerância, pronto, quando é possível. E tentar não julgar, mas sem conhecer o contexto, não é? É como se costuma dizer, se não usar o sapato do outro, não sabe como é que ele tem andado, não é? Ou seja, não é sempre fácil, mas podemos tentar. Agora, também não quer dizer por percebemos que estamos a desculpar, mas podemos tentar é não ter julgamento sobre os outros. A pena é muito próximo do desprezo, porque os dois têm uma coisa em comum, é o sentimento de superioridade que as pessoas têm. Por exemplo, como é que há a dizer? Não se pode confundir a pena e a compaixão, não é? Porque a compaixão é perceber o sofrimento do outro, partilhar esse sofrimento, mas sem ter dúvida que esta pessoa tem recursos e capacidades para evoluir, para crescer, para curar, pronto, ou seja, não tirarmos o valor à pessoa, ou seja, é acompanhar, partilhar, mas não tirar as qualidades da pessoa e os recursos que tem. Pronto, a compaixão é uma ajuda para fortalecer as pessoas, enquanto a pena não tem nada a ver, é mais para infantilizar, degrada as pessoas, tira a autonomia das pessoas, não é? Não é isso que queremos, ou seja, compaixão sim, pena não.
Isto era só um bocado, pronto, não é preciso falar muito, era só para explicar. A frustração, já falámos imenso da frustração, vou mais umas palavrinhas rápidas acerca disso, porque sabemos que, pronto, já percebemos que a frustração é muito importante saber lidar com ela, muito novos, que é para conseguirmos qualquer coisa na vida. Mas vamos relembrar. Como evitar muito a frustração é, para já, aprendermos a agir e deixar andar. Isto não é fácil para todos. Muitas pessoas não conseguem deixar as coisas andar. Separarmos o que podemos fazer e o que não podemos. Não é? Ou seja, há uma frase que eu gosto muito que diz, como é que há a dizer, aceite o que não podes mudar e mude o que não podes aceitar. Pronto. E vamos ficar nesta frase porque acho que realmente ela resume tudo. Aí é o mesmo. Parem de andar a tentar fazer coisas que vocês não têm poder sobre isso. Não é? Isto até vamos fazer outras temáticas e vamos falar de outras coisas e muitas vezes isto vai voltar nas nossas conversas. Pronto. Temos que fazer a parte das coisas. Mas, desculpe que eu também não conheço isto tudo de cor, às vezes baralho um bocadinho, fazermos realmente um estoque de alegria. Pronto, isto para toda a gente, faça todos os dias. Eu já dei um vídeo sobre isso, que é a gratidão, a alegria, guarda tudo o que for bom ao máximo. Como se costuma dizer, pequenos riachos fazem grandes rios, não é? E se formos a ver o mar, é só uma carrata de gotas de água. Pronto, a felicidade é a capacidade de acumular bocados de bons momentos e aprender a saborear cada momento de felicidade. É muito importante e a melhor vacina contra a frustração, ou seja, ser feliz. Para concluirmos esta série de vídeos, que foram 5, espero que não foi muito maçadora, vamos reunir simplesmente o manual de instrução das emoções, que foi basicamente isso que fizemos, foi o manual de instrução, aceitar as emoções e senti-las, saber reconhecê-las e fazer a diferença de uma para a outra, vivê-las no corpo profundamente e agir. Isto é para fazer o resumido de um bocado das emoções, como estar, ou seja, as perguntas que podemos nós fazer realmente é como é que podemos estar em boa saúde emocional se não temos alegria, não é? Como podemos nos impor se não sabemos estar bravo? Como andar para a frente se não sabemos fazer o luto? Como é que podemos nos proteger se não sentimos medo, não é? Como é que podemos nos tornar adultos, não é? Com paciência e disciplina se não sabemos lidar com a frustração? Ou seja, isto tudo, só para dizer que tudo é preciso, elas não estão cá por acaso, mas às vezes sentimos certas emoções e não conseguimos explicar porquê. Às vezes é preciso realmente consultar, ver pessoas profissionais para perceber, e outras vezes temos emoções simplesmente que elas estão aqui e não sabemos bem porquê, e só temos é que tomar conta delas, não é? Ou seja, temos alguns exemplos muito engraçados que eu li em alguns manuais, em alguns livros, por exemplo, de um senhor que andava tão zangado, que ele, quando ia ao cinema, comprava 2 lugares, que era um para ele e um para a ira que ele sentia. Pronto. É uma maneira de cuidar dela. Também, às vezes, podemos materializar as emoções, e isto é um trabalho que eu faço muito em coaching. Trabalhamos realmente nesta parte. Por exemplo, uma pessoa que sente muita culpa, por exemplo, pode andar a levar uma pedra, um pedregão na mochila todos os dias, que é para representar a culpa que ele sente.
e vai andar a caminhar todos os dias com aquele peso, até o dia que ele sentir-se bem para mandar o peso para fora. Pronto. Isto é uma maneira também de lidar e livrar de certas emoções. Também já li um caso de uma senhora que tinha sido deixada, tinha uma mágoa muito grande e tinha decidido que a mágoa dela era uma planta, pronto, e tinha decidido regá-la. Foi regando aquela mágoa, aquela planta. E um dia, sem dar por isso, foi descobrir que a planta já estava seca. Já não precisava. Ou seja, há certas emoções que temos que deixar andar, simplesmente. Pronto. Ou seja, conseguir ligar com as emoções é simplesmente vivê-las e amá-las. Pronto. Acho que chegámos ao fim. Obrigado por me ter seguido até agora. Se tiverem dúvidas, podem me contactar, estão sempre à vontade. E a próxima grande temática que vou fazer vai ser sobre os medos, o medo de ter medo, que é muito interessante, e os transtornos pânicos. Obrigada a todos, boa tarde e bom fim de semana.